Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos discutir com vocês hoje um tema importante, a psicologia como um todo, a psicologia social de modo específico e também em relação aos trabalhos de psicologia da saúde e de psicologia clínica. E envolve as questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos. Aqui o que a gente vai destacar em termos de debate para com vocês é em relação ao aborto e a própria compreensão em relação ao aborto, levando em conta um conceito, né, que é a da descriminalização. Descriminalizar significa fazer com que o aborto não se torne um crime em relação à mulher, que muitas vezes sofre violências e, apesar da violência, se ela acabar aceitando ter um filho, ela não é criminalizada. Se ela aceitar ter um filho, né, fruto de uma violência, ela acaba sendo considerada uma criminosa. E é um dado muito importante em termos de como que as políticas públicas no Brasil foram sendo alteradas, modificando um conceito que existia inicialmente de que o aborto era crime e ponto final. Então, durante um bom tempo na nossa realidade brasileira, a consideração era que a mulher, sendo vítima de violência ou não, ela tinha que ter o filho, pois a condição de ter um filho é um aspecto da natureza da mulher. Ou seja, ao invés de entender-se aspectos sociais vividos pela mulher, o que se entendia era a condição biológica. E nessa condição biológica, a natureza da mulher é ter filhos. E sendo a natureza ter filhos, uma mulher não pode se considerar em condições de ser mulher se ela não tiver filhos. E isso acaba sendo toda uma concepção ideológica que foi construída ao longo do tempo dentro da sociedade, pois a mulher tem direitos sobre o seu corpo. E tendo direitos sobre o seu corpo, cabe a ela decidir se quer ou não ter filhos e como que ela vai proceder em relação às suas decisões na vida. Mesmo que um homem convivendo com uma mulher diga a ela que ele quer ter filhos, quem decide se vai ter ou não é a mulher e não o homem. Os dois podem entrar em comum acordo, dizendo que nós queremos ter filhos e os dois vão nesse caminho em busca de ter filhos. Mas a condição fundamental é que é o corpo da mulher que sofre transformações, é o corpo da mulher que tem as alterações e cabe à mulher decidir, em última instância, se quer ou não ter filhos. E não cabe ao Ministério Público, não cabe ao Judiciário, não cabe à equipe de saúde, não cabe ao psicólogo ou à psicóloga decidir se a mulher deve ou não ter filhos. Quem deve decidir é a própria mulher. Então, existem alguns dados importantes em termos de construção da discussão sobre se o aborto é crime ou não, que começou especialmente em discussões na Argentina. Então, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a estabelecer que, em determinadas situações, o aborto não era crime. E, ao estabelecer todo esse debate, retomou-se toda uma condição de que a mulher, que muitas vezes era violentada, sofria toda uma condição psíquica e física relativa ao estupro, ela era obrigada a ter o filho fruto de uma violência. E a mulher, em termos de saúde mental, ficava desestruturada por completo. Além de sofrer uma violência, a mulher ainda, por cima, né, era considerada criminosa caso desejasse o caminho do aborto. Então, lá na Argentina, se estabeleceu toda uma nova discussão, caracterizando que o aborto não seria mais considerado crime, levando em consideração duas situações, o estupro e a condição de uma criança anencéfala ser gerada. A partir desse elemento, a mulher passou a não ser criminalizada pela condição de buscar o aborto nessas situações. Esse tema, que começou num debate na Argentina, repercutiu no Brasil
E no Brasil, né, na Câmara dos Deputados, nossa, aqui do Brasil também começou-se debates e discussões que chegaram ao Supremo Tribunal Brasileiro, e dentro desse processo, aqui no Brasil se estabeleceu de modo similar, no Supremo Tribunal Federal, de modo similar à Argentina, que a mulher vítima de estupro ou que a criança não tenha condições de sobreviver logo após o nascimento, que a mulher tem o direito de optar pelo aborto. E, caso opte, todo o Sistema Único de Saúde vai gerir o cuidado com a mãe, para que ela não tenha consequências graves, ou mesmo consequências mais simples em relação a todo o procedimento cirúrgico ou todo o procedimento de proteção da vida da mulher. Alguns países da América Latina, como El Salvador, Nicarágua, Honduras, o aborto é proibido em qualquer circunstância. Então, se a mulher é violentada e fica grávida, se ela fizer o aborto, ela se torna criminosa. Então, ela é vítima de uma violência e, caso decida pelo aborto, ela passa a ser uma criminosa nesses países. No Uruguai, em Cuba, no México, especialmente na cidade do México, e não em todas as cidades mexicanas, então Uruguai, Cuba e na cidade do México, o aborto pode ser realizado em qualquer situação. Então, se a mulher perceber que está grávida e não deseja ter um filho, ela pode procurar os serviços de saúde, e nesses serviços, ela relatando que está grávida e não deseja ter o filho, um procedimento será realizado pela equipe de saúde para que ela não venha a ter o filho. Ou seja, é uma outra concepção e uma outra leitura de realidade em relação a como a mulher vai lidar com as suas circunstâncias e aquilo que está à sua volta. No Brasil, posteriormente aos debates que ocorreram no Supremo Tribunal Federal e posteriormente quando a Câmara dos Deputados e o Senado referendaram o conceito de que a mulher vítima de estupro ou que a criança tem algum problema que não implicará na sobrevivência dela após o nascimento, em que o aborto passou a ser considerado legal nessas circunstâncias, houve toda uma discussão no Brasil que implicou na chamada ADPF 442, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Arguição significa debates, muitos debates e discussões para que se tenha uma noção em relação ao aborto e como que o aborto pode ser trabalhado, abordado de forma adequada. Nessas arguições, o que se destacou foi o questionamento em relação a dois artigos do Código Penal, o 124 e o 126, que criminalizam a prática do aborto fora das duas situações que foram liberadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a mulher vítima de estupro ou uma criança, por exemplo, anencéfala. Com exceção desses dois casos, qualquer outro contexto ou situação faz com que a mulher se torne uma criminosa caso ela deseje abortar. Esse processo de discussão, questionando esses dois pontos, justamente com a ideia de que a mulher não se torne criminosa por decidir em relação ao seu corpo o caminho que ela deseja tomar, no dia 3 de agosto de 2018, começou as audiências, os debates em relação a quem é contra e quem é a favor. E as pessoas passaram a trazer argumentos em relação a essa temática. Vale salientar que essa temática ainda não tem um encaminhamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Debates estão ocorrendo, por exemplo, no mês de julho e agosto desse ano, debates foram promovidos, surgiram argumentações de um lado e do outro, tentando entender da melhor maneira possível as questões que podem implicar na interrupção voluntária por parte da mulher, especialmente nas 12 semanas de gestação, as 12 primeiras, que ela possa decidir sobre o seu corpo, sua condição, levando-se em conta que ela, como indivíduo, pode definir-se dentro da sociedade como alguém que deseja ou não ter filhos. E está relacionado nesses debates da nossa Constituição brasileira, Constituição
de 1988, em que a busca pela liberdade, igualdade, direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar está respaldada. Então, a Constituição de 88, ela respalda toda uma condição de que a mulher pode decidir sobre a sua condição. Porém, os artigos 124 e 126 do ADPF 442 consideram que a mulher não pode decidir sobre seu corpo, ou seja, e a prática do aborto seria uma condição de criminalidade. E esses debates, né, que ainda acontecem, não foi a plenário e ainda não teve uma definição sobre qual caminho deve se seguir, bem como, né, toda uma constituição de legislação no Congresso em relação ao Senado e à Câmara dos Deputados, em termos de qual é o melhor caminho para se entender uma postura que seja adequada em relação às mulheres, né, e a condição das mulheres poderem legislar sobre o seu corpo, né? Então aqui o grande debate é: quem deve definir sobre o seu corpo? É a mulher? Ou quem deve definir sobre o corpo da mulher? É o marido? É o padre? É o pastor? É o advogado? É o Ministério Público? É o policial? O psicólogo? Enfim, quem deve decidir sobre o corpo da mulher? É a mulher ou são as outras pessoas? E esse debate, né, ele implica necessariamente, levando em consideração um trabalho realizado pela Pesquisa Nacional sobre o Aborto, que destaca alguns elementos importantes a partir de 2016, em que foi se percebendo, né, em primeiro lugar, né, que falar sobre a sexualidade, sobre educação sexual no Brasil é um tabu. E quando se debate aspectos que envolvem o aborto, a interrupção voluntária, esse tabu aumenta muito mais. Então, de modo geral, né, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia que o aborto não pode ocorrer, que ele é inadequado e assim por diante. Porém, um dado assim bastante interessante mostra que as mulheres, independentemente da classe social, do nível educacional e da sua religiosidade, elas praticam o aborto. Então, um dado interessante, a gente tem uma sociedade que condena de modo mais amplo o aborto, mas ao mesmo tempo nós temos a prática do aborto sendo recorrente nas nossas comunidades, na nossa realidade brasileira. E essa característica da Pesquisa Nacional de Aborto, ela está vinculada a mulheres que procederam ao aborto, no procedimento ficaram com problemas, e para resolver os problemas, né, em que as mulheres corriam risco de morte, elas tiveram que ser encaminhadas aos hospitais. Então, essa Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, ela retrata mulheres que fizeram aborto, tiveram complicações e, devido às complicações, foram aos hospitais. E lá nos hospitais, o registro, né, do porquê que a mulher está ali. E ali faz toda a caracterização de que o motivo foi um aborto mal feito. Se percebeu também que mulheres até em torno de 40 anos, de cada 5 mulheres, uma fez aborto no Brasil. Então, o aborto é uma prática significativa, mesmo que a gente não tenha toda essa compreensão, que gera, né, em torno de 2010 a 2015, em torno de 5 milhões de mulheres já abortaram. Então, o que chama mais atenção, né, toda a gravidade do contexto. E também, né, que dentro desse processo, o que se percebe que o aborto no Brasil ocorre basicamente a cada minuto, um aborto por minuto, que quer dizer, enquanto eu estou falando aqui, abortos estão acontecendo em diferentes cantos do Brasil. Como eu disse para vocês, essa pesquisa nacional, ela registra abortos vinculados a mulheres que foram ao Sistema Único de Saúde para evitar complicações de um aborto mal feito. Aquelas outras que fizeram um aborto e não tiveram complicações não entram nesse registro. Então, um aborto por minuto é vinculado às mulheres que foram buscar auxílio no Sistema Único de Saúde. Um dado também interessante que se observa é que as mulheres que fazem o aborto de modo ilegal no Brasil são mulheres
religiosas, mulheres jovens e mulheres que têm filhos. Então, muitas vezes, a mulher já tem 1, 2, 3 filhos, está grávida de um 4º filho, e para não ter esse 4º filho, opta pelo aborto, pelas condições de vida, as dificuldades que ela vem enfrentar, enfim. Bem como mulheres, né, de uma classe social melhor, que não têm filhos, podem participar da sua religiosidade de modo intenso, mas ao ficarem grávidas, não querem alterar toda a dinâmica de vida, né? Como, por exemplo, eu estou estudando, eu teria que parar meus estudos, eu tenho expectativa de continuar trabalhando, teria que parar com o meu trabalho. Muitas vezes a mulher fica grávida, tem o seu período de licença de 4 meses e posteriormente é demitida, pois a atenção dela em relação à criança acaba atrapalhando, entre aspas, né, para uma empresa, a condição do trabalho que ela venha a realizar. Então a gente pode perceber que o aborto, que é feito de modo ilegal no Brasil, ocorre de modo frequente, em condições, na maior parte dos casos, precárias, que leva à consideração de que, para que o aborto fosse trabalhado de modo a não ser todo um processo criminalizante da mulher, deveria se trabalhar todo um contexto de formação educacional, que está vinculado especialmente ao trabalho em escolas com o tema sexualidade. Então, o tema sexualidade, quanto mais fosse debatido nas escolas, colocando-se as implicações do relacionamento sexual que o menino e a menina venham a ter, mais perspectiva teriam meninos e meninas de, ao decidir-se pelo ato sexual, ter todo um equilíbrio nas suas consequências. Ou seja, como fazer o ato sexual, né? Então, os meios contraceptivos, né? Então, quando num relacionamento sexual o indivíduo usa camisinha, usa pílula, a pessoa está, ou mesmo, né, a pessoa pode dizer assim, eu não sou contra as questões divinas e por isso eu uso a tabelinha. Se a pessoa está usando a tabelinha, está usando camisinha, está usando pílula, a pessoa faz isso porque ela não quer engravidar. Não é o contrário, né? Estou esperando que, do acaso, não. Eu tenho a relação sexual, mas eu não quero ter consequências como uma gravidez desse relacionamento sexual. Então, a condição, né, que a gente poderia colocar entre aspas, né? Então, se a pessoa não quer ter filho e estabelece um relacionamento sexual, a gente poderia considerar isso como um aborto, no sentido de que a gente evita que o óvulo seja fecundado através das estratégias adotadas, seja camisinha, seja pílula, seja tabelinha ou qualquer outro método que as pessoas julguem necessários ou adequados. Porém, quando a gravidez surge, é considerado aí sim um problema. Então, quando a gravidez aparece, passa-se a dizer, né, que se a mulher não foi violentada e a criança não tem má formação no seu desenvolvimento, a condição é de que o aborto, se provocado, é crime. E quem participa desse processo também está colaborando com o crime, né? Então, se eu, sabendo que a mulher, sou psicólogo e estou atendendo uma mulher que está grávida e ela diz que vai fazer o aborto e eu não faço uma denúncia do desejo dela em relação ao aborto, eu posso estar sendo conivente com a decisão da mulher e pode, com isso, né, criar implicações para comigo. Né? Um dado fundamental, né, quando a gente está trabalhando em clínica, tudo aquilo que se passa dentro da clínica é sigiloso, ou seja, não sai da clínica, fica dentro do diálogo estabelecido pela psicóloga, pelo psicólogo com a paciente ou o paciente. Um outro aspecto importante, né, que vale salientar, nós, como psicólogos, a gente pode ter a nossa opinião em relação ao aborto, mas quando a gente vai atender ao paciente, não é a nossa opinião que vai ter valor. Eu não tenho que julgar a paciente que está grávida se é adequada ou não ela se resolver pelo aborto. Eu tenho que escutá-la, entendê-la e auxiliá-la na melhor decisão que ela venha a tomar. E não que ela tome uma decisão porque eu
no meu ponto de vista, considero isso adequado ou inadequado. Então é a mulher que tem que decidir em acordo com as circunstâncias que ela vive. Em relação aos aspectos que envolvem a morte materna no Brasil, entendendo, né, morte materna é a mulher que está grávida e, como consequência da gravidez, a produção da morte. A quarta causa é o aborto. A primeira causa é a hipertensão. A segunda causa são hemorragias e a terceira, infecções. Vale salientar que muitas vezes a segunda e a terceira, né, hemorragias e infecções, são provocadas por abortos mal feitos. Então, um aborto mal feito faz com que a mulher tenha hemorragias e, como consequência, em outras situações, também tenha infecções. E o aborto acaba entrando, né, como a quarta causa, quando se especifica que foi o aborto o elemento que provocou. Mas muitas vezes a mulher, para não ser punida, né, pelo contexto do aborto, ela pode relatar outra circunstância, outra causa em relação à hemorragia. E não tendo os elementos, né, para provar que foi a condição do aborto, né, se vai optar, né, pela caracterização de uma infecção, uma hemorragia, como característica que levou a mulher à morte. Mas é assustador, né? Então, o aborto nas situações de maternidade é a quarta causa provocada pela ação de modo inadequada na forma de tentar fazer com que a criança não venha ao mundo. Né? Então, a característica é de que, no Brasil, é um crime o aborto. A mulher, quando define que vai querer fazer um aborto aqui no Brasil, ela não tem uma estrutura adequada. Quem regularmente faz a maior parte das intervenções são pessoas não especializadas para que a mulher tenha a sua saúde física e mental preservada. Também, né, o DataSUS, ele registrou em torno de 180 mil curetagens pós-abortamento em 2017. E 13.046 esvaziamentos de útero em 2017 também. Então, vejam, essas situações são de mulheres que chegaram ao SUS e chegaram em situações de necessidades de acolhimento pela tentativa de fazer o aborto que gerou consequências nas mulheres de forma inadequada. E em torno de 200 mil internações em 2017 foram realizadas tendo como motivo abortos que as mulheres tentaram fazer e que não deu certo. Ou seja, isso é uma estatística alarmante dentro da nossa realidade para que o tema seja tratado como a mulher tem o dever de ter filhos, pois as mulheres que decidem por um caminho diferente acabam pagando com uma consequência extremamente significativa. Existe um medicamento, né, que as mulheres muitas vezes usam, né, chamado de misoprostol, e o nome comercial, né, Cytotec, que é inclusive recomendado pela Organização das Nações, a Organização Mundial da Saúde, que está relacionado a um trabalho de acompanhamento da mulher para que o aborto ocorra de modo seguro. Ou seja, esse medicamento não é um medicamento distribuído de forma aleatória para que qualquer um use, mas ao contrário, é necessário que haja um acompanhamento adequado, pois esse tipo de medicamento ele eleva a pressão da mulher, e essa pressão elevada pode ocasionar a hemorragia. E a gente observou, está relacionada às situações de causas significativas de mortes na mulher, assim como infecções. Então, esse medicamento, muitas vezes alguém ouve falar que é um medicamento que basta tomar que vai tudo funcionar bem, pode levar a mulher a ter complicações, né, como hemorragias, infecções, gerando toda uma situação muito mais grave do que um trabalho adequado em relação ao aspecto que envolve o aborto, né, e sua própria consideração. Quando se fala em criminalização do aborto, é a característica de que, se a mulher abortar, não tendo como base, hoje, no Brasil,
nem a condição do estupro, por uma situação que não envolve estupro ou má formação da criança, a mulher é considerada criminosa. Então, a mulher ficou grávida, essa gravidez implica que ela tem que assumir a gravidez até o seu final. Porém, existe toda uma consideração que a legislação traz, é que o primeiro elemento a ser considerado em relação à gravidez da mulher é a fala da mulher. Então, quando a mulher chega e diz assim, fui violentada, tenho medo de estar grávida, o que vocês podem fazer por mim? E as equipes de saúde devem tratar a mulher com adequação em relação ao que ela está falando, e não fazer todo um processo de duvidar do que a mulher fala. E a gente vai comentar mais à frente sobre essa situação. Então, a criminalização, né? O que a gente pode compreender? Uma mulher que tem uma melhor condição socioeconômica, ela pode, né, por exemplo, ao perceber que está grávida ali 1, 2 semanas, ela dizer assim, eu não quero ter esse filho. Ela vai para um outro país que faz o aborto de forma legal, lá ela vai ter todo o acompanhamento médico, acompanhamento de saúde, e após, né, todo o procedimento, ela retorna ao Brasil e segue a vida regularmente. Mesmo no Brasil, né, existem algumas clínicas especializadas em aborto para atender uma comunidade que tem uma condição socioeconômica maior. Essas clínicas, né, são clandestinas, atuam, por exemplo, em outra área e num cantinho lá eles fazem os abortamentos. Muitas vezes as mulheres em melhor condições socioeconômicas recorrem a essas instituições e lá fazem o aborto e seguem a vida. As mulheres empobrecidas no Brasil, que têm mais dificuldades em relação à condição socioeconômica, são aquelas que, na sua maioria, acabam usando métodos como, por exemplo, agulhas de tricô, né, por exemplo, cabides, chás, aspirador de pó, para tentar evitar que venham a ter o aborto, venham a ter a criança. E se essas mulheres, né, nessas tentativas, tiverem complicações, ao serem encaminhadas para uma unidade de saúde, para um hospital, para uma UPA, e sendo identificado que a causa é a tentativa de um aborto, os profissionais de saúde comunicam à polícia que a mulher que está ali sendo atendida cometeu um crime. E com isso, né, a mulher vai ter que dar conta das consequências criminosas, né, que ela veio a sofrer. Né? E a gente pode pensar, né, uma mulher foi violentada em diferentes contextos, em diferentes situações, e posteriormente ela busca auxílio. E as pessoas dizem, você é culpada do estupro que você sofreu, pois muitas vezes não se tem lesões físicas na mulher. Então, ela foi estuprada, mas cadê a marca do tapa, do soco, da agressão física? Não tem. Então, se você não fez isso, é porque você quis o relacionamento sexual. E quando a pessoa vai buscar ajuda, se diz, né, além de querer, tentou um caminho completamente inadequado que pôs ela em risco, né, e provocou o aborto da criança ali de forma a ser, né, considerado um crime, né, dentro da nossa realidade brasileira. Muitas vezes, né, homens trans, mulheres lésbicas, buscam auxílio em relação a não querer ter um filho, porque muitas vezes, né, esses homens trans ou mulheres lésbicas sofreram violência em que as pessoas argumentavam que para corrigir o desvio que, segundo, né, entre aspas, né, esse desvio, né, que consideram que as pessoas venham a ter, né, não reconhecendo a sua condição de gênero, a forma, né, de fazer com que a pessoa retome a orientação sexual correlacionada ao seu sexo é pela violência sexual. Então, violenta-se o homem trans ou a mulher lésbica para que eles fiquem grávidos ou grávidas. E tendo a gravidez, né, que isso corrigiria a condição do homem trans ou da mulher de desejar, né, o oposto à sua condição sexual, né? Ou seja, garantir o elemento de gênero correlacionado à sexualidade e não à condição de como o indivíduo pensa o mundo e assim por diante.
E aí vem uma pergunta fundamental para nós, né, como psicólogos. Por que a psicologia precisa encarar de frente o aborto? Por que a psicologia tem que debater as questões que envolvem o aborto e debater com qualidade? Né? Em primeiro lugar, né, a psicologia ela vai trabalhar, né, a promoção de saúde, buscando, né, garantir aos indivíduos, né, todo um equilíbrio do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, para que a pessoa possa agir na sociedade compreendendo-se como sujeito, compreendendo-se como indivíduo. Ou seja, buscar entender que a mulher é dona da sua vida e dona das suas condições. E cabe à mulher tomar decisões as mais adequadas em relação à condição do aborto. Então, não cabe para nós, psicólogos e psicólogas, estabelecermos um julgamento particular. Então, eu, conversando com os meus amigos, conversando com a minha família, eu posso estabelecer junto a eles o que eu penso sobre o aborto, se deve-se ou não deve-se. Quando estou atuando como profissional, eu tenho que entender o problema que a pessoa vive, o sofrimento psíquico que a pessoa vive, para poder auxiliar a pessoa a tomar a melhor decisão possível, especialmente, né, dentro de um contexto em que uma violência pode estar inserida. Ou seja, a gente tem que saber nos posicionar, a gente tem que saber entender toda uma lógica de um contexto para não agirmos, né, de uma forma em que não cabe a nós essa decisão, né? Não cabe ao psicólogo, à psicóloga, tomar decisões de áreas que não são a sua. A nossa condição, e isso está no nosso código de ética, é de entender a realidade da pessoa para que a pessoa possa trabalhar de forma equilibrada e, com isso, decida qual é o melhor caminho que ela deve escolher, né? Então, a condição da liberdade, da autonomia, que a mulher deve ter em relação ao seu corpo. Ou seja, de tal modo que, se ela decidir pelo aborto, que ela não faça de modo clandestino e que ela tenha um respaldo no Sistema Único de Saúde para que isso venha ocorrer de modo seguro. Claro que cabe à psicologia, aos psicólogos, às psicólogas, ao trabalhar com a mulher, buscar entender toda a demanda do que acontece com ela. E ao entender, também trabalhar as consequências. Então, todos nós, né, quando tomamos decisões, a gente adquire com a decisão as consequências daquilo que a gente resolveu tomar em determinado momento, em determinado caminho. Como, por exemplo, nós decidimos pela psicologia, a gente tem o bônus dos trabalhos em psicologia e temos o ônus, né? Ou seja, a gente tem que enfrentar os problemas que a vida vem a nos trazer em torno da área que a gente escolheu, que foi a psicologia. Então, na realidade brasileira, não cabe ao psicólogo ou à psicóloga falar a uma paciente que ela deve ou não deve fazer o aborto, mas é trabalhar a escuta com a mulher no sentido de como ela se sente diante desse dilema. E, se ela tomar uma decisão, trabalhar as orientações, como, por exemplo, no Brasil, se ela não sofrer um estupro e a criança não tem uma anencefalia, por exemplo, a decisão de fazer o aborto implica num crime correlacionado na nossa sociedade brasileira em acordo com a legislação atual. Então, na legislação de hoje, é crime. Essa lei pode mudar? Pode. E para mudar, né, depende de como a sociedade se estabelece, como que a sociedade vai entender, né, toda a dinâmica da saúde da mulher. Né? A lei pode mudar tanto para um modelo anterior, né, que em qualquer situação o aborto é proibido, como pode mudar no sentido de que o aborto se torne legalizado. Isso depende de como a sociedade vai entender todo esse processo, essa relação. O fundamental na psicologia é que a gente tenha como elemento central a condição da escuta, entendermos os dilemas que a pessoa vive e orientar as pessoas para que elas tomem os caminhos mais seguros. E a psicologia em relação ao aborto, né, qual é a pergunta que a gente deve ter, né, como elemento fundamental para entendermos todo esse contexto desse problema? Muitas vezes, né, a pergunta que se faz de modo regular é:
Você é a favor ou você é contra o aborto? E essa pergunta, né, muitas vezes carece de aprofundamentos, carece de reflexões, e a gente acaba respondendo muito de acordo com o que as pessoas falam sobre o assunto. Então, alguém fala, fulano fala, então eu acho que é igual fulano disse. Ou outro aborda a questão, então deve ser igual o outro diz. E a gente vai caminhando por essas interfluências, digamos assim. A pergunta fundamental para a psicologia é: você concorda que as mulheres que fazem o aborto, quaisquer que sejam os seus motivos particulares, merecem ser mortas ou presas? Essa é a pergunta fundamental. Por quê? Se a mulher faz um aborto, independentemente do motivo, se esse aborto é feito em locais clandestinos, inadequados, ela pode vir a morrer. E se ela não morrer e sofrer problemas, né, na tentativa do aborto, ela pode ser presa. E aí é que entra a discussão fundamental, né? Se a mulher tentando fazer um aborto merece ou não ser presa. Ela merece, independente. Veja assim, a mulher não praticou crime nenhum na vida e na sociedade, mas ao tomar tal tipo de decisão, passa a ser caracterizado que o caminho melhor para ela é a prisão. E ela deve pagar pelo crime que cometeu. É fundamental também para nós, psicólogos e psicólogas, mesmo que a gente tenha uma ideia, uma opinião sobre o aborto, não cabe a nós definirmos em relação ao paciente que eles devam pensar como nós pensamos. Isso vale para o aborto como vale para qualquer outro tema que envolve, né, definições políticas, ideológicas, enfim. É fundamental, né, que a gente trabalhe com os nossos pacientes a condição de escuta. E a gente vai orientar o indivíduo em relação ao problema que ele vive, como no caso da interrupção voluntária da gravidez. A gente vai ouvir a pessoa, a gente vai acolher a pessoa e a gente vai trabalhar ponderando sobre aquilo que é a decisão da pessoa, visando fundamentalmente que a pessoa se conheça melhor e que ela, ao tomar uma decisão, compreenda as consequências dessa decisão. Por exemplo, né, se a mulher decidir pelo aborto, as questões, né, onde ela vai fazer o aborto, qual é a condição de segurança para a saúde dela, e, sendo efetuado o aborto, a compreensão de que aquilo que ela está fazendo é um crime, caso seja denunciado, caso tenha complicações, ela vai estar dentro de uma condição de criminalizada na sociedade. Mas a mulher pode dizer, não, eu quero ter o filho. E tendo o filho, ela também vai lidar com consequências, como, por exemplo, se estava estudando ou trabalhando, ela vai ter que mudar todo o percurso dessa dinâmica de história. Então, por exemplo, eu estava estudando, quero me formar na área, numa área de conhecimento, depois começar a trabalhar nessa área, continuando os meus estudos mais aprofundados, quero casar lá por volta de 30 anos de idade, 35 anos, quero primeiro ter uma condição de autonomia e independência socioeconômica antes de pensar num relacionamento afetivo efetivo. Quando a mulher diz assim, eu quero ter o filho, e digamos que ela tenha 22 anos, esse filho, né, vai interferir nas atividades educacionais que ela faz, quando ela voltar aos estudos, vai interferir nos caminhos que ela venha a ter em termos do trabalho. Por exemplo, ela tem um filho, quem que vai cuidar desse filho quando ela vai para a escola? Ela tem que recorrer à mãe, ao outro familiar, ou será que tem que contratar uma babá? Será que a babá vai cuidar bem da criança? Será que é melhor eu continuar estudando? Ou seja, para se dedicar à criança, né, e todos os pais, quando tiverem ou têm seus filhos, devem se dedicar ao cuidado, à saúde e à boa educação da criança, e não deixar a criança solta por aí perdida. Ou seja, é uma responsabilidade que se assume. Então tem que se ponderar as duas coisas, os dois elementos. A gente tem relatos, né, de várias alunas que dizem assim, depois que eu fiquei grávida, que meus filhos se tornaram adolescentes adultos, é que eu voltei aos estudos, porque eu tive que parar para dar conta aí de toda a dinâmica que é um casamento, ou a dinâmica de ter que cuidar dos filhos. Um elemento central que nós temos que valorizar é que a condição do atendimento tem que envolver a liberdade de decisão do indivíduo, o tratamento de dignidade,
em relação à pessoa, né? Independentemente do caminho que a pessoa tome, a gente tem que respeitá-la. Igualdade e integridade, né? Então são elementos fundamentais para que a gente possa valorizar o elemento que é o trabalho que a gente realiza, que é um trabalho de escuta, independentemente da linha teórica que a gente venha a ter na psicologia. Vale salientar, né, que a palavra clínica, a gente entende, né, de senso comum, que clínica é o espaço fechado, né, em uma sala em que tem o terapeuta, a terapeuta e a paciente ou o paciente. Mas clínica, a palavra grega, bem como a palavra latina, elas significam observação minuciosa. Então eu posso fazer clínica numa praça, se eu estou observando minuciosamente as pessoas, como elas se comportam e assim por diante. Mas como a gente entende a clínica, né, dentro dessa configuração, um espaço fechado, dentro desse espaço, o que a gente tem que valorizar é a escuta. A gente tem que contribuir para que a mulher reflita, no caso, né, de uma situação de decisão pelo aborto, ou mesmo que seja pelo casal, né? Então não cabe, né, por exemplo, a menina está grávida e quer ter o filho. Não cabe ao menino, ou ao marido, ou ao companheiro, o namorado, dizer assim, eu não quero ter esse filho. Quem define se vai ter o filho ou não é a mulher, não é o homem. Não é o homem que vai dizer, quero ter o filho, não quero ter esse filho. A decisão é da mulher, ela pode tomar uma decisão em comum acordo com o namorado, com o marido, enfim. Né? E a característica de pensar, né, junto com a mulher, né, no trabalho psicológico, de como ela vai levar em conta, né, todas as questões profissionais, familiares, o seu futuro, em relação à decisão que ela venha a tomar. Então, nós, né, não vamos estabelecer se a decisão é adequada ou inadequada, a gente vai debater as consequências da decisão que a mulher veio a tomar, ponderando uma situação e outra e todo o seu contexto. Vale salientar, né, que o nosso documento maior, né, que envolve os princípios éticos no trabalho em psicologia, levam em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração, ela tem 30 artigos, são 30 artigos curtos. Vocês podem entrar aí na internet, digitar lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês vão ver ali as declarações que são bem específicas, né, explicando, né, um elemento fundamental, né, que todos os seres humanos têm direito à liberdade, à dignidade, integridade, igualdade. E cada ser humano tem direito de fazer as suas decisões em relação à vida. E ao decidir, né, tem as consequências para todos nós das decisões que a gente toma. Não só para as questões do aborto, mas para qualquer questão que envolva a vida humana, né, buscando valorizar a dignidade, né, para com as pessoas. E a Declaração dos Direitos Humanos, né, se a gente pegar especificamente o aborto, vai falar, né, o aborto sendo legal, ilegal, voluntário ou espontâneo, independentemente da sua condição, a gente tem que respeitar a dignidade do ser humano. A gente tem que valorizar o ser humano buscando ter um equilíbrio nas ações que valorizem, né, a condição da mulher, a saúde psíquica, né, o enfrentamento ao sofrimento mental, bem como a saúde física que a mulher possa vir a ter com equilíbrio. Né. Na nossa sociedade, né, é muito comum a gente falar de determinados temas e as pessoas falarem, eu sou contra, eu sou a favor, ponto final. Nós digamos assim, cada um de nós pode ter um olhar em relação às temáticas as mais diferentes que existam na sociedade. Mas é importante que, como psicólogos, vale destacar, a gente não é neutro, mas a gente tem que buscar a neutralidade para que a gente não interfira numa decisão que cabe à mulher em relação à sua própria condição. Então, a mulher vive um sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico por quê? Ela está grávida e ela não sabe o caminho que ela vai fazer com aquela gravidez. Né? Se ela vai interromper ou se não vai interromper. Então, nós, né, na área de saúde, não podemos, né, dizer que isso é adequado ou inadequado. A gente pode dizer o que existe na lei e como a lei se caracteriza. A gente pode dizer que existem outras realidades no mundo que pensam diferente da lei no Brasil,
e que a mulher pode tomar caminhos de acordo com as suas circunstâncias, percebendo, e ela tem que fazer esse autoconhecimento das consequências da decisão que ela vem a ter dentro da nossa realidade brasileira, especialmente, né? Então não é uma condição de que o psicólogo ou a psicóloga vai incentivar a mulher a fazer o aborto, mas também não vai incentivar a não fazer o aborto. Então não cabe ao psicólogo. O que cabe é entender como se vai trabalhar uma escuta ativa e de acolhimento em relação àquilo que a mulher traz. Então, se a mulher vai tomar o caminho A ou B, cabe a ela decidir. O que nós, como psicólogos e psicólogas, devemos fazer é ouvir, acolher, entender as demandas para que a decisão que venha a ser tomada seja a decisão mais adequada por parte da mulher. E à medida que a mulher decida, né, por um determinado caminho, nós não devemos interferir, né, com as nossas perspectivas de entendimento da realidade. Então, se eu sou a favor ou não sou, isso é um problema meu. O que eu tenho que entender é o problema relatado pela mulher para que ela não vivencie de modo intenso todo um sofrimento psíquico. Nós, em psicologia, a gente tem que atender, por exemplo, né, a gente está num caso que envolve um homem que agrediu uma mulher, e agrediu de forma covarde. Nós temos que atender a mulher, preservando a saúde psíquica da mulher, e a gente tem que atender o homem, o agressor, preservando a saúde psíquica dele também. Por mais hediondo que tenha sido a atuação do homem em relação à mulher, a violência provocada, nós temos que atuar de modo a trabalhar a saúde mental da pessoa. A gente não pode, né, dizer assim, esse indivíduo eu não atendo porque ele fez algo que eu discordo completamente. Não, eu vou atender o indivíduo para promover saúde mental. Esse é um elemento da nossa condição. Então a gente vai lidar, né, vai ter que aprender a lidar com os nossos sentimentos de uma forma que seja adequada. Pois, se a pessoa comete, por exemplo, um delito, e desse delito a pessoa vai presa, né, e fica lá 5 anos, 10 anos presa, nós, como psicólogos, nós podemos trabalhar com essas pessoas que ficaram 5, 10 anos ou mais presas, para que elas possam ressocializar-se na sociedade. Ou seja, que elas se enquadrem no emprego, em relacionamentos, e que não voltem a cometer um delito como cometeram anteriormente. Então, a característica não é que eu vá julgar o indivíduo, mas ao contrário, eu vou atender num trabalho de escuta para que a decisão tomada pelo indivíduo seja para esse indivíduo a melhor definição possível. Pode não ser o que eu pensaria se fosse comigo, mas para a pessoa, aquela análise, aquele entendimento, é um modo da pessoa entender, compreender as ações ou aquilo que está à sua volta. Vale salientar que, muitas vezes, né, como a gente está vendo nessa imagem, a mulher toma uma decisão não por ela mesma, mas uma decisão por pressões de outros que não são ela. Então é pressão da família, é pressão da igreja, é pressão de profissionais da saúde, é a pressão de profissionais do direito, não levando em consideração a mulher. E ela que deveria ser a primeira a ser ouvida para que, numa situação de aborto, um encaminhamento fosse o mais adequado em termos de proteção em relação à mulher. E a partir disso, né, que se buscaria, né, um equilíbrio dentro das relações, buscaria-se a compreensão de que aquele trabalho que está sendo realizado, por exemplo, pela psicologia junto à mulher, estabelecesse a ela o direito da sua fala, o direito dela pensar sobre o mundo, e não caracterizar pelo que a família diz, pela igreja, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais do direito, pela legislação, mas que ela entendesse o que ela está tomando em termos de decisão. Então, nós, como psicólogos e psicólogas, a gente tem o espaço do atendimento, esse espaço de escuta, como um direito privado. E esse direito ao segredo que surge ali dos debates é garantido em todos os contextos. Então, um psicólogo, uma psicóloga pode receber uma senhora
que diga assim, né? Há 3 anos atrás eu fiz o aborto e hoje eu me sinto culpada por ter feito o aborto. Daí se pergunta a pessoa, por que você se sente culpado? Porque se eu tivesse tido aquela criança, hoje ela teria 3 anos de idade, ela estaria fazendo isso, aquilo, aquele outro. Cabe ao psicólogo ouvir essas angústias que a mulher apresenta e não de denunciá-la como alguém que fez o aborto. Cabe ao psicólogo entender toda a demanda ali que a mulher está apresentando, sua ansiedade, a insegurança, o que poderia, não poderia, e o psicólogo vai trabalhando dialeticamente um outro contexto da decisão que ela tomou. Se você tomou uma decisão, essa decisão já está no passado, e você não deve continuar sofrendo pela decisão no futuro. E a mesma coisa de uma paciente que ainda está tomando uma decisão sobre o assunto. À medida que ela está tomando a decisão, a gente vai trabalhando a escuta e trabalhando todo um processo de intervenção, demonstrando à mulher, né, as consequências para o presente e para o futuro da decisão que ela venha a tomar. As consequências tanto para um lado quanto para o outro, cabendo à mulher, né, tomar a decisão mais adequada possível. E aí entra uma pergunta fundamental, né? Como nós, psicólogos e psicólogas, escutamos essa demanda sobre o aborto e como que as nossas teorias psicológicas podem atender de modo adequado às dúvidas e incertezas que a mulher vem a apresentar. Então, o elemento central é como que a gente escuta para que a gente dê feedbacks de forma organizada para uma boa decisão por parte da mulher. Que esse debate não seja um debate acrítico, ou seja, eu não fiz uma análise aprofundada, nunca discuti sobre o assunto, mas desde a minha adolescência eu entendia que era desse jeito e ponto final. E eu acabo não levando em conta, né, que as pessoas podem tomar decisões diferentes. Existe uma condição, né, que a gente chama de patologização, que é a característica de encontrar desequilíbrios no indivíduo, doenças no indivíduo, em relação a qualquer tipo de comportamento que ele venha a apresentar. Então, se o indivíduo age de tal modo, que patologia ele tem? Se ele tem um desequilíbrio, que patologia ele tem? Né? Então, por exemplo, na criança, né, tem o transtorno de oposição, que é o TOD, hoje caracterizado, né, de modo intenso aí em todos os lugares a gente escuta, né, que tal criança tem o TOD, né, o transtorno de oposição, porque lá no DSM-5 se colocou que a criança que não quer fazer as coisas, que se opõe a determinadas situações, ela tem um problema. E a partir dali a gente diz, né, toda criança que se opõe a qualquer coisa tem uma desordem. Isso é patologização. Ao invés de entender o comportamento do indivíduo dentro de um contexto, a gente diz que o indivíduo tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio significa que ele tem que ser tratado. A mesma coisa quando se diz que as mulheres não escolhem ser mães. É uma condição da mulher ser mãe. Então a mulher vai ficar grávida, ponto final. É a condição dela. Então se define a mulher pelo aspecto biológico e não pelo aspecto social e cultural, em que as mulheres, né, podem ter caminhos diferentes. Então, tempos atrás, a mulher ficava em casa e tinha 10, 15 filhos. Hoje, a mulher pode decidir não ter nenhum filho. E quem pode decidir isso é a própria mulher. Assim como ela pode decidir ter 3 filhos, 5 filhos e assim por diante. É a mulher que vai buscar os seus caminhos, é a mulher que vai tomar a decisão. E esses caminhos, né, não podem ser patologizados. Quando a gente diz uma mulher não quer ter filhos, então ela deve ter algum desequilíbrio. Ela precisa de um tratamento. E não é esse o caminho, não é essa a condição. É entender todo o processo que envolve a nossa cultura, a nossa realidade e os caminhos que a mulher possa vir a ter, né, que ela tome com segurança e que não sofra pela decisão que ela veio a tomar, independentemente da decisão que ela considerou a mais adequada. Então, muitas vezes, né, existe um princípio, né, chamado de essencialista, que considera que a mulher traz a maternidade como a sua essência, e que isso não pode ser questionado. Uma mulher que não se enquadra dentro desse processo é uma mulher que possa vir a ter algum problema, né, possa estar desorganizada na sua estrutura mental, digamos assim. Né.
E é o caminho contrário, né? É entender a cultura, entender a mulher e as decisões que ela toma, auxiliando-a no máximo possível para que ela não sofra pela decisão tomada. E com isso ela possa ter toda uma condição de ser dona do seu próprio corpo. Então a mulher é dona do seu corpo e ela toma decisões consideradas para ela importantes. E com isso, nós na psicologia vamos trabalhando para que ela se sinta fortalecida, que ela se sinta em condições de enfrentar toda a dinâmica e as contradições da vida de uma forma adequada. Isso é produção de saúde mental especificamente. A narrativa das mulheres. Então, as mulheres, né, quando perguntadas em relação ao aborto, elas demonstram, né, em primeiro lugar, toda uma condição do sofrimento. Né? Então, o sofrimento psíquico que desencadeia, né, situações, né, qual é o melhor caminho que eu venho a ter? Qual é a melhor situação de enfrentar um momento de insegurança? E para isso, né, nós temos que ter uma avaliação adequada. Essa avaliação adequada, né, ela leva em conta as contradições, né, que o aborto venha a ter, as respostas, né, não há uma resposta única em relação ao tema, e ao mesmo tempo, né, nós temos que trabalhar diante da decisão que a mulher venha a ter, de modo que ela entenda as contradições, de modo dialético, entre interromper ou não a gravidez e as consequências dessas ações que, quando ela tomar, possam dar a ela equilíbrio e não desespero, medo, insegurança, que venha, digamos assim, a desorganizar por completo a mulher. Então, num trabalho psicológico, é importante que nós, psicólogos, ouçamos a condição da narrativa que a mulher vem a trazer. E dentro da sua narrativa, encontrar um caminho que seja o melhor possível na sua decisão. Quem faz o caminho da vida é o próprio indivíduo, à medida que tem as suas inseguranças, né, em relação a esse tipo de temática, ou temas similares. Nós, como psicólogos, vamos debatendo, trazendo os pontos de vista contraditórios para que a mulher tenha uma formação de ideia em relação ao aborto e possa tomar o caminho que o caminho que seja o mais consistente e que implique em todo um equilíbrio da sua saúde mental, né? Ou seja, manter a pessoa numa condição de saúde mental e não gerar no indivíduo todo um desajuste, né? Imagine, a pessoa vem buscar um psicólogo e uma psicóloga porque está insegura diante de uma decisão e a gente, ao receber a pessoa, a gente gera na pessoa mais desequilíbrios, a gente gera na pessoa mais ansiedade, mais medo, que não é o caminho, não é a condição. Então, muitas vezes, profissionais, inclusive da psicologia, negam um atendimento quando julgam, fazem um julgamento, né, e o julgamento é algo prévio, em relação a uma mulher, né, que relata toda uma condição do aborto, para não se envolver com o problema. Então, muitas vezes, né, a mulher vai em busca, né, por exemplo, de um hospital, tem o serviço de psicologia para acolher a mulher, e o psicólogo ou a psicóloga, entre aspas, né, recusam ouvir a mulher, sendo que o nosso trabalho é um trabalho de escuta. A gente tem que entender a narrativa que a mulher vem a fazer numa situação em que ela busca o aborto ou sofreu consequências ali de um aborto mal feito. A característica é que não cabe a nós essa definição, não cabe a nós a condição de previamente, né, julgarmos se a mulher quer praticar o aborto ou a mulher tentou praticar o aborto e sofreu as consequências, eu não vou ouvi-la. Por quê? Porque eu sou contra o aborto, por exemplo. Então não vou ouvi-la. E não ouvindo, né, o que ela fala ali, entra por um ouvido e sai pelo outro, e eu não faço o meu trabalho, que seria um trabalho de saúde mental. E muitas vezes o psicólogo ou a psicóloga ainda trazem as argumentações do crime que a mulher está cometendo. Então você, mulher, tem que ter filhos, essa é a condição da natureza da mulher, e que o Estado tem leis que, se você praticar o aborto, você vai ser criminalizada. Então, digamos assim, uma mulher está grávida
e chega, que pode ocorrer assim, digamos, a mulher foi violentada. Não quer dizer que a violência ocorreu, dali 15 minutos a mulher está lá na polícia ou está lá no hospital, né, dizendo que quer fazer o aborto porque foi violentada, etc. e tal. Não são 15 minutos, pode ser uma semana, 2 semanas, um mês, em que a mulher ainda está tentando entender o que aconteceu com ela. E quando ela chega, né, um mês depois, 2 semanas depois, e diz assim, eu quero fazer o aborto porque eu fui violentada, as pessoas vão dizer, cadê as marcas no seu corpo? Cadê a sua condição, né? Por exemplo, no comportamento, né? Você não está se descabelando, chorando. Outra consideração que se faz, né? Por que você veio 2 semanas depois, um mês depois? Por que você está aqui agora? Então, será que você foi violentada mesmo? Então, muitas vezes, esses argumentos que não cabem ao psicólogo e à psicóloga. Não é o psicólogo ou a psicóloga que vai levantar questões sobre se a mulher está falando a verdade ou não está falando a verdade. O que necessariamente tem que se fazer é o acolhimento, é a escuta em relação ao problema relatado pela mulher, para que o atendimento seja o mais adequado possível. E também, né, muitas vezes, quando a mulher, né, busca uma situação do aborto, né, dentro de um hospital, o hospital chama a polícia para relatar que a mulher está tentando fazer um aborto. Ou seja, a equipe de saúde, que deveria levar em conta a argumentação da mulher para a realização do aborto, muitas vezes a equipe de saúde diz, não, você tem que ir na polícia, tem que ter um boletim de ocorrência, aí sim a gente vai pensar se faz ou não. Mas do contrário, e a consideração que tem na legislação é que quando a mulher, na sua fala, alega que foi violentada, tem que se fazer o procedimento de acolhimento da mulher e de atendimento. Não importa se foi 15 minutos depois ou se foi um mês depois. E esse acolhimento não necessita que exista o BO, o boletim de ocorrência. O que se caracteriza é o relato da mulher, mesmo que tenha passado um mês. Então, a questão, né, da prática psicológica em situações de aborto tem que levar em conta, né, que, em primeiro lugar, né, existe no país, né, um programa chamado, né, Programa de Interrupção Gestacional, previsto em lei, e esse programa está relacionado a uma norma técnica do Ministério da Saúde de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, e esses 2 dispositivos caracterizam que a mulher, quando ela chega num espaço, né, como o hospital, e lá ela diz que quer fazer o aborto, que a mulher seja ignorada nesse pedido. Esse é um direito ao aborto legal que a mulher vem a ter, respaldado pelo programa e por essa norma técnica do Ministério da Saúde. Então, independentemente se foi 15 minutos, um mês, a característica é que se vai levar em conta o relato da mulher para que o atendimento seja realizado. A Vanessa Canabarro Dias, em 2016, ela fez um trabalho pesquisando como que se dava o atendimento em relação às mulheres que chegavam aos hospitais solicitando o aborto. O que se percebeu, né, no trabalho, que os profissionais da área de saúde, incluindo os psicólogos e psicólogas, tinham uma ação policialesca, que basicamente era inquirir a mulher em relação a quando que foi, como que foi, as vestimentas que a mulher estava, né, que vestida, como você estava vestida, se ela estava embriagada ou não, se ela tinha vontade do ato sexual ou não, por que a pessoa pode estar calma ali relatando uma violência que ela sofreu, por que ela não tem marcas no corpo, ou se tiver que demonstre essas marcas, ou seja, ao invés de se fazer o acolhimento e a assistência adequada, promovendo a saúde da mulher, muitas vezes o caminho que se tinha era justamente o contrário. Ou seja, ao invés de levar em conta
esse programa de interrupção gestacional, bem como o programa de tratamento e prevenção vinculadas à violência sexual, esses 2 programas do Ministério da Saúde, que ainda hoje estão em vigor, eles avançam não só para situações vinculadas ao estupro ou à anencefalia. Eles vinculam-se às situações em que a mulher sofreu a violência sexual, como, por exemplo, sem ter testemunhas para presenciarem essa violência. Ou, por exemplo, né, que ela sofreu em casa, né, estava lá com os amigos em casa e um amigo fez essa violência, né, uma violência sexual. Muitas vezes, né, é difícil até fazer uma narrativa sobre a própria violência. Então, digamos assim, os 2 jovens estão numa festa, os 2 bebem na festa e decidem irem a um motel. E chegando lá no motel, a menina, né, bebeu mais um pouco e desmaiou. E ela desmaiada ali, o menino diz, então eu vou fazer sexo com ela mesmo que ela esteja desmaiada. Essa ação dele é um estupro. Mas como caracterizar isso como estupro? Porque a menina foi junto com ele para o motel. Então, como caracterizar esse processo? Então, na cabeça da vítima, né, da violência, né, que pode até engravidar pelo contexto, né, da violência, ela fica dentro de uma situação extremamente complexa do ponto de vista da saúde psíquica ou do sofrimento mental. E que necessariamente nós, como psicólogos, numa situação como essa, né, a gente deve trabalhar tanto no âmbito da psicologia da educação, no âmbito da psicologia da saúde, no âmbito da psicologia clínica, no âmbito da psicologia social, psicologia comunitária, de psicologia do trabalho, entendendo todo esse contexto para que a pessoa não se sinta culpada de uma situação em que ela foi vítima, né? Então o caminho acaba se modificando. Ao invés de se valorizar toda a composição de entendimento sobre o indivíduo, muitas vezes acaba se desvalorizando e não tendo uma consideração adequada pelo que passa a pessoa, pelo que passa o indivíduo. Também, né, a intervenção dos profissionais de saúde, né? Então isso vale para o psicólogo, a psicóloga, como para outros profissionais. Então o elemento central é que a gente garanta a escuta em relação ao relato que a pessoa traz. E a gente não vai fazer um processo de investigação, que quer dizer, será que o que a pessoa está falando é verdade ou não? Onde estão as marcas no seu corpo? Então a gente não é legista para verificar se tem marcas ou não no corpo. A gente também não vai fazer todo um inquérito, a gente não é o policial que está atendendo o tema. A gente também não vai julgar a pessoa, nós não somos advogados, nem estamos no Ministério Público para fazer uma avaliação como essa. Então, o que nós temos como característica no nosso trabalho em psicologia é o trabalho da escuta para ouvir o indivíduo e, ouvindo o indivíduo, explicar a ele sobre as consequências do aborto. O que é o aborto, como ele se caracteriza e levando em conta como a pessoa pensa tal situação. Ou seja, a gente deve promover a saúde e não ao contrário, né? Fragilizar a saúde propriamente dito. Teve um trabalho do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, a partir do manual Violência Sexual e o Direito à Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, que trouxe assim, um dado bastante interessante, né? Que retrata todo um aspecto da nossa realidade brasileira. Então, o primeiro aspecto, né, dentro desse manual, né, ele caracteriza, né, com base nas definições, né, do Ministério da Saúde, que a mulher não precisa apresentar qualquer documento para que um elemento que envolva o aborto. Que quer dizer, né, quando a mulher chega a um hospital vinculado ao SUS e ela explica que foi violentada, todo o procedimento de atendimento e acolhimento em relação à violência devem ser realizados, né? Em primeiro lugar, né, a proteção de saúde mental e física da mulher e depois, né, tratar as questões que envolvem uma possibilidade de gravidez. Mas muitos hospitais, muitas clínicas, acabam solicitando que a mulher traga um boletim de ocorrência.
e apenas com esse boletim de ocorrência seja feito qualquer procedimento. A legislação não exige que esse boletim de ocorrência exista. E muitas vezes os profissionais recorrem a determinadas exigências que são ilegais para tentar respaldar uma determinada ação que eles venham a ter. Então, digamos assim, a mulher vai a um hospital e relata que foi violentada e que precisa de uma intervenção em relação ao problema. É feito todo o procedimento de acolhimento, assistência social, psicologia, medicina, enfim, enfermagem, e a mulher acaba não ficando grávida pela violência sexual que sofreu, que relatou. E posteriormente, né, se descobre, e não cabe à equipe de saúde fazer isso, né, que a mulher estava mentindo e que ela não sofreu uma violência sexual. Foi algo consentido. Muitas vezes os profissionais da área de saúde dizem assim, para evitar que a gente seja acusados, nós sejamos acusados de uma prática ilegal, a gente exige o boletim de ocorrência. Mas se a equipe de saúde faz a intervenção, ela fez a intervenção considerando o relato da mulher como verdadeiro. E isso não implica em crime. Então, se aquilo que a mulher falou e explicou é considerado pela equipe de saúde como uma necessidade de acolhimento e atendimento e intervenção, não tem por que se sentir culpado pela situação. O caminho ilegal é recusar o atendimento ao relato que a mulher veio a trazer. Então, se a mulher chega num hospital, relata que foi violentada e não é feita uma intervenção psicológica, assistencial, médica em relação a ela, aí sim se está se cometendo um crime, né? Pois não se está levando em conta algo que a mulher relata, algo que é importante ter uma intervenção para uma adequação em relação ao que está sendo apresentado pela mulher, né? Em relação ao seu sofrimento físico e seu sofrimento psíquico. E aí a gente entra nessa consideração, né? A veracidade da narrativa da mulher. A gente deve ficar questionando, né? Você está falando a verdade, não está falando a verdade? Onde você estava? Por que estava? Você estava vestida desse jeito, daquele jeito? Você estava embriagada, não estava embriagada? Ou será que a gente deve trabalhar, né, com a escuta e com o acolhimento? Então, a característica do nosso trabalho a gente deixa para o pessoal da polícia, o pessoal do âmbito do direito, investigar a narrativa. Se é correta, não é correta, adequada, não é adequada. E cabe a nós, como psicólogos, e cabe a nós, como profissionais da saúde, o acolhimento e a escuta, levando em consideração que a mulher não precisa provar, seja com testemunhas, seja com boletim de ocorrência, seja com qualquer coisa, quando ela argumenta que sofreu uma violência. E ao argumentar sobre a violência sexual, ela tem que ser acolhida. E esse acolhimento é o nosso trabalho em psicologia, é o trabalho na área de saúde. Não cabe a gente ficar questionando, não cabe a gente fazer um processo que não é o processo caracterizado pela psicologia. E se o psicólogo ou os profissionais da área de saúde fazem a intervenção em acordo com o relato da mulher, eles não estão cometendo um crime. Ao contrário, eles estão realizando uma ação legítima, que está pontuada lá no Código Penal, no artigo 20. Então, não justifica o acolhimento da mulher, não justifica a proibição de que ela não pode fazer isso, aquilo, que ela tem que ter um documento, tem que ter um BO, tem que ter testemunhas, para que aí sim se faça todo um processo de intervenção. Então, muitas vezes, né, nós como psicólogos, estabelecemos uma determinada verdade e não levamos em conta, né, que temos que ouvir a mulher em relação ao que ela relata. O que nós pensamos sobre o aborto não é o que a gente vai debater com a pessoa que está vivendo aquela situação. Se eu sou favorável ou não, não é a questão. E eu vou trabalhar em relação ao que a lei permite. Então, em relação à lei no atendimento hospitalar, a lei diz, né, se a mulher
relata que foi violentada, temos que acolhê-la, atendê-la e realizar os procedimentos necessários. É o que está na lei. Num âmbito do consultório clínico, quando a mulher vai debater, né, sobre algo que aconteceu no passado ou algo que está ocorrendo no presente, a gente vai debater com ela sobre as circunstâncias da decisão que ela venha a tomar. Mas em nenhum momento, seja no trabalho hospitalar, seja no trabalho clínico, a gente vai trabalhar situações de suspeitas em relação à mulher, de dizer se aquilo que ela faz é adequado ou não é adequado. Quem vai fazer isso não é a psicologia. A função da psicologia é de escuta, é de acolhimento. E é isso que deve ser valorizado no nosso trabalho profissional. Ou seja, a psicologia não é interrogatório. A gente não faz interrogatório nem na clínica, nem no hospital, e nem em qualquer outra intervenção. A gente acolhe os indivíduos para tentar entender o que se passa em relação a eles. O que a gente tem que ter é criticidade, argumentação, compreensão, para que a gente não mantenha uma sociedade fragilizada, uma sociedade desigual, uma sociedade em que não se respeite as decisões que as pessoas venham a tomar. E a gente, né, tem que levar em conta o discurso que o indivíduo faz. Esse é o discurso importante. E o discurso é o elemento fundamental no nosso trabalho. E a gente não vai ficar ali tentando entender, né, se foi, não foi, se é adequado, não é adequado, que o melhor caminho é esse, não aquele. A gente vai cumprir o que leva em conta a legislação dentro de um acolhimento e um atendimento no hospital, e a gente vai debater também em conformidade com a legislação quando a mulher relata um determinado problema que ela deseja fazer ou que ela veio a fazer no passado. Ou seja, nossa condição não é de interrogamento. A nossa condição é de compreensão em relação ao comportamento dos indivíduos, e a gente não deve desvalorizar a mulher por uma decisão que ela venha a ter. Então, se a mulher se comporta desse ou daquele modo, se ela usa roupas curtas ou não, se a mulher faz uso de substâncias psicoativas, não faz, se ela gosta de ir em festas, não gosta, isso não é um tema para nós definirmos em relação à mulher. Quem deve definir é ela, e a condição é dela. É como nós, indivíduos, decidimos muitos caminhos e muitas circunstâncias. Então, a condição do nosso trabalho é levar em conta algo fundamental da palavra clínica, que é a observação minuciosa. E com essa observação minuciosa, a gente faz um trabalho de observação psicossocial. Então, o que a gente vai debater é como que uma situação dentro das condições legais do aborto envolve uma determinada mulher. Então, uma mulher sofreu a violência sexual, quer fazer o aborto, e a gente não pode considerar que ela provocou a violência sexual, que ela deve aceitar o caminho que ela acabou percorrendo. Ao contrário, né, a gente deve levar em conta o que é dito, o que é falado, o que é caracterizado, para que as discussões que envolvem o aborto legal, né, sejam realizadas de modo adequado. Quem vai fazer as investigações periciais não somos nós. Inclusive, né, quando tem a perícia psicológica, ela é completamente diferente. Que se façam usos de testes investigativos e não de observação do corpo de uma mulher. Certa vez, né, em psicologia, um psicólogo, né, quando uma criança, né, alegou violência, então a criança, né, uma menina de 7 anos de idade, alegou sofrer violência sexual no âmbito da família, e quando ela foi atendida por um psicólogo, né, o psicólogo falou para a menina, abaixe a sua calça para eu ver os hematomas da violência. E a gente diz assim, aonde está escrito que isso é papel do psicólogo ou da psicóloga? Não é função. Nós não vamos observar se a pessoa tem marcas físicas no corpo. O que nós vamos observar são os comportamentos. A gente vai fazer uma entrevista, a gente vai acolher o indivíduo, a gente pode aplicar um teste psicológico, mas em nenhum momento a gente vai falar que aquilo é adequado, inadequado, correto ou incorreto. Num trabalho, né, da Vanessa Canabarro Dias, ela relatou, né, que muitas vezes, no âmbito da psicologia,
o discurso apresentado era o que é correto para a mulher. E a partir desse discurso, buscava-se reforçar questões de moralidade e não questões de direito. Então, uma mulher que sofreu uma violência e que busca o aborto legal, muitas vezes, no trabalho psicológico, se busca demover a ideia da mulher em relação ao aborto legal, buscando características de moralidade e não de entendimento da condição da mulher. Ou seja, no Brasil hoje, mesmo em situações de violência comprovada, toda a violência caracterizada pelo estupro, ainda não é um caminho fácil para a mulher decidir-se pelo aborto, porque muitos profissionais caminham no sentido contrário, de dizer, né, não faça isso. Ao invés de escutar a mulher, entender o problema que ela viveu, né, da violência e depois, né, da própria gestação, fruto da violência, a característica que a gente tem que ouvir a pessoa e não definir em relação à pessoa o que é melhor e o que é pior. Né? Então, por exemplo, pode ter uma mulher que diga, apesar da violência sexual, eu vou ter a criança. E tem outra mulher que vai dizer, imagine, né, eu ter essa criança e sempre que olhar para ela me lembrar da violência sexual que eu sofri. Então, a gente tem que ponderar a partir do que a mulher pensa e não ter um discurso moralista em relação ao que seria melhor, seria mais adequado para com a vida da mulher. E o acompanhamento social e psicológico, né, é fundamental para caracterizar todo um processo de valoração da mulher, né, no sentido de dar a ela a liberdade de definir, de decidir e de construir seu plano de vida. E nós, na psicologia, através da escuta, do trabalho adequado, a nossa função não é definir o futuro da mulher, mas é debater com ela para que ela construa toda a condição de perspectiva para o seu futuro, para a sua vida. E com isso, né, tenha toda uma condição de saúde mental, de equilíbrio. Então, nós, como psicólogos e psicólogas, temos que trabalhar uma escuta crítica, uma escuta que trabalhe as contradições dos argumentos que a mulher traz, mas a gente não deve gerar na mulher que está ali, vítima de um sofrimento, né, buscando um aborto legal, situações que ampliem os medos, as culpas, as angústias, a ansiedade, ou seja, que a gente promova um desequilíbrio mental. E quando a nossa função é de trabalhar para que haja um equilíbrio, que a mulher supere estigmas, preconceitos, que ela entenda-se melhor e que ela possa enfrentar de um modo seguro aquilo que ela definiu, né, no aborto legal. E que a gente não deve caracterizar que tal tipo de decisão venha caracterizá-la, né, como uma assassina, uma irresponsável, não pensa na vida, no ser que está sendo gerado ali, etc. e tal. Esses argumentos, né, não cabem a nós. Os nossos argumentos é trazer numa base daquilo que a mulher relata sobre o problema vivido, para que ela tome uma decisão a mais segura possível e que isso promova, essencialmente, né, saúde, acolhimento e escuta, e não abandono. Se nós, da psicologia, agimos de uma forma a criminalizar a decisão da mulher, né, ou moralmente, né, considerar que uma decisão é inadequada, nós não estamos fazendo um trabalho de psicologia. E um trabalho de psicologia tem que levar em conta a busca pela saúde mental, a busca pelo acolhimento e a busca para que a pessoa supere as suas incertezas, seus medos e suas inseguranças. Né? Essa DFP ainda, como eu disse para vocês no início, está sendo debatida, está sendo discutida e ainda não se finalizou. Então, a gente pode ter avanços ou podemos ter recuos, ou talvez ficar do jeito que está. Os debates que foram provocados foram provocados que produziram todo esse movimento de debates, foi por movimentos especialmente ligados aos direitos humanos que procuram respaldar que a mulher tenha direito sobre o seu corpo. E que a mulher, tendo direito sobre o seu corpo, as decisões que ela vier a tomar sejam decisões respeitadas e não decisões que venham a limitar a mulher ou considerar a mulher incapaz
de decidir sobre si mesmo, sobre sua condição, sobre seu corpo, enfim. E nós, na psicologia, a gente tem que levar em conta que a mulher vai definir os seus caminhos pela sua reflexão, e o nosso trabalho em psicologia é de escuta, de apoio e fazer com que a mulher entenda as consequências da decisão que ela venha a tomar, independentemente do tipo de decisão que ela venha a ter.